Voltamos, vamos falar sobre gestão e avaliação de desempenho um pouco mais, vamos lá? Então, a gente já viu aqui, né, algumas características tanto de um modelo quanto de outro. Vamos falar aqui qual a visão de Brandão, tá? Hugo Pena Brandão, até relacionando aqui desempenho a competências, tá? Desempenho e competências. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, segundo Brandão, a gestão de desempenho surgiu nos últimos anos como um conceito alternativo às técnicas tradicionalmente utilizadas para avaliar o desempenho. Porque quando a gente fala da avaliação de desempenho, a gente tem um enfoque mais pontual, específico e mais burocrático, né? Então, segundo o autor, avaliar significa, em síntese, comparar os resultados alcançados com os esperados, planejados, de forma que apenas o trabalho previamente planejado deve ser objeto da avaliação. Então, olha, primeiro você estabelece na avaliação, né, um padrão. Esse padrão vai servir como um parâmetro de comparação. Então, esse padrão vai ser o batimento, tá, disso com o próprio desempenho avaliado. Então, você percebe aqui comigo uma coisa. Quando eu estou falando da avaliação de desempenho, eu vou comparar um padrão que eu estabeleci de maneira prévia. Então, eu nunca vou ter um enfoque proativo, porque de antemão eu digo o que eu quero e não admito variação disso, eu não vou corrigir isso. Eu só vou o quê? Avaliar o desempenho e ver se isso se encaixa aqui. Se isso não se encaixar aqui, teve uma contradição com o padrão, aí eu vou corrigir. A gestão do desempenho ela não é simples assim. Ela não é meramente burocrática, ela não visa só atender a algo que foi planejado e que não pode ser mudado, tá bom? Ela vai ter um enfoque mais preventivo e proativo, conforme a gente já falou. Então, isso pressupõe não só a comparação entre o que se espera do indivíduo em termos de realização, resultado esperado, e sua atuação efetiva, que é o trabalho realizado, mas também a existência de algum mecanismo de acompanhamento que permita corrigir desvios para assegurar que a execução corresponda ao que foi planejado, né? Já o termo gestão dá ao mecanismo de avaliação a conotação de um processo que envolve as atividades de planejamento, de acompanhamento e de avaliação propriamente dita. Oh, meu Deus. E de avaliação. Então, olha só o que temos na avaliação. Na avaliação, estabeleço o padrão, avalio o desempenho, comparo o que eu estabeleci com o que eu avaliei, ajo corretivamente. Isso é avaliação. Na gestão do desempenho, eu acompanho o desempenho do indivíduo, monitoro, vejo a possibilidade de desenvolvimento futuro, ok? E vou corrigir na medida que ele vai fazendo. Eu não espero, tá, o fim das ações para eu comparar com o padrão. Então, a gestão do desempenho engloba em si não só o planejamento e a correção, não, a comparação e a correção. Engloba também o monitoramento das ações, tá? É importante isso. Então, olha só, colocando isso que o Brandão vai nos colocar, o Hugo Pena Brandão, tá? O termo gestão, repetindo aí, dá um mecanismo de avaliação, a conotação de um processo que envolve atividades de planejamento, beleza? De acompanhamento, que é o monitoramento, tá? E avaliação propriamente dita. Então, fique ligado. Atualmente, os modelos de gestão de desempenho integram as políticas e práticas de RH por meio da noção de competências, que era aquilo que eu já tinha dito, né? Salientando aquilo que pode ser chamado de gestão do desempenho por competências, que é o que eu falei para vocês. Então, hoje, o que a gente fala? O que é desempenho, gente? O que é desempenho e o que é competência? O desempenho é uma noção da competência. Olha o que o próprio Carbone e o Brandão nos coloca. Coloca assim, ó. De um lado, nós temos os inputs da competência. Os inputs são o quê? Os chás, conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente joga no ambiente de trabalho por meio de um certo desempenho. Esse desempenho pressupõe uma série de comportamentos e também de resultados, ou ainda de entregas. E tudo isso gera para a gente valor, tá? Esse valor vai ser um valor social para o indivíduo e valor econômico para a organização. Então, hoje a gente ainda tem tentado integralizar a noção de competência. Isso aqui é o conceito de competência, tá, gente?
E hoje a gente tem falado, segundo o Brandão, de gestão do desempenho por competências, que é esse termo aqui, tá? Assim, por meio da identificação do gap ou lacuna de competências identificados com base na missão, visão, objetivos e metas da organização, cria-se um parâmetro a se alcançar daquilo que as organizações precisam ter, desenvolver ou integrar em termos de desempenho para o cumprimento da estratégia. Assim, a avaliação considera que as competências definidas para o cumprimento da estratégia precisam ser alcançadas para a melhoria de todo o sistema de gestão. Para Brandão, como instrumentos de um mesmo construto, melhor seria cunhar o termo gestão do desempenho baseado nas competências, uma vez que este considera o caráter complementar e interdependente entre competência e desempenho. Então, olha que interessante. Já que essa questão em prova do CESP, tá? Falando da complementaridade entre competência e desempenho. São construtos distintos ou eles são semelhantes ou eles são equivalentes? Na verdade, a noção de competência abarca a noção de desempenho, tá bom? Porque o que é a competência? É a união sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes aplicados no contexto de trabalho em forma de certo desempenho, comportamento, resultados e entregas que agregam valor social ao indivíduo e valor econômico à organização. Então, o mais certo, segundo Brandão, seria cunhar um termo gestão de desempenho por competências, tá? É o que ele recomenda em um artigo muito importante que você pode baixar na internet e que o CESP já copiou e colou trechos dele pelo menos umas 3 vezes, tá? Que é gestão do desempenho e por competências, tá? Aí ele questiona assim, acho que o questionamento do artigo é elementos de um mesmo construto ou termos diferentes, uma coisa assim, tá bom? É isso. Então, o sistema de gestão de desempenho mostra que no nível corporativo, tá? Porque aqui eu estou falando de quê? Gestão do desempenho. Se eu falo de avaliação de desempenho, é nível corporativo ou indivíduo? Indivíduo. Então, o sistema de gestão de desempenho mostra que no nível corporativo, o planejamento, o acompanhamento, que é o monitoramento, tá? E a avaliação restringem-se tanto à missão, quanto à visão, quanto aos objetivos macro da organização oriundos do planejamento, tendo a sustentabilidade da organização como resultado esperado. No nível divisional ou funcional, ou seja, no nível de gerência, o interesse recai sobre os objetivos e metas de cada unidade produtiva da empresa, né, cada gerência, visando a eficácia. No nível grupal, a avaliação concentra-se sobre os projetos e processos de trabalho, isto é, sobre as equipes. E agora, no nível individual, o objeto a ser avaliado é o resultado do trabalho do indivíduo, do seu comportamento no ambiente de trabalho ou de ambos. Nestes 2 últimos níveis, ou seja, indivíduo e grupo, busca-se a qualidade dos produtos e serviços gerados pela organização. Então, para ficar claro, para a gente liquidar de uma vez por todas os conceitos e não mais confundir, tá? Aqui de um lado está a avaliação, do outro lado está a gestão do desempenho. Então, a avaliação do desempenho tem caráter mais específico e individual. A ênfase é no passado, naquilo que já foi desenvolvido, o enfoque é mais corretivo, o caráter é mais operacional, pode ser adotada fora da gestão do desempenho. Ó, cuidado. A avaliação do desempenho está dentro da gestão do desempenho? Tá. Agora, quando você faz a avaliação do desempenho, necessariamente você está fazendo gestão do desempenho? Não. Você pode fazer a avaliação fora do contexto da gestão. Em síntese, quem faz gestão do desempenho faz avaliação do desempenho, mas nem todo mundo que faz avaliação do desempenho tem um sistema de gestão do desempenho. Ai, professor, calma aí, vamos lá. Todo mundo que tem gestão do desempenho fará a avaliação individual do desempenho, mas nem todo mundo que faz avaliação individual do desempenho terá um sistema de gestão do desempenho, tá? Que é um enfoque mais organizacional. Então, a ênfase da avaliação de desempenho é curto prazo. Agora, olha a gestão do desempenho. O caráter é mais abrangente e organizacional, a ênfase é no futuro, o enfoque é mais preventivo, o caráter é mais estratégico, abarca a avaliação do desempenho e o seu grande foco é a sustentabilidade organizacional. Então, para fechar, como visto, né, conforme eu tenho explicado exaustivamente aqui, a gestão do desempenho faz parte de um processo maior de gestão da organização e não só do indivíduo, uma vez que permite rever estratégias, objetivos, processos de trabalho, políticas de RH, entre outros, objetivando a correção de desvios e dando sentido de continuidade e sustentabilidade. Então, gente, a gestão do desempenho envolve o monitoramento
e o acompanhamento. Opa. Ao passo que a grande ênfase, tá? A grande ênfase da avaliação do desempenho é a correção, tem mais enfoque corretivo e não preventivo. Por que a gente monitora e acompanha na gestão do desempenho? Para conseguir ter essa demanda mais o quê? Para e passo, para que a gente evite que problemas ocorram e não corrija os tais problemas, tá? Um tem crivo mais individual, outro tem crivo mais institucional, organizacional. Estamos claros, estamos conversados acerca do que é avaliação do desempenho e o que é gestão do desempenho, que aí agora eu vou poder tratar dos elementos mais práticos da avaliação, ok? A partir do momento que você tem esse instrumental e saiba a diferença, tá? Então olha lá, vamos falar agora da avaliação. A avaliação em si apresenta uma série de fragilidades. E eu já começo falando para vocês da avaliação no setor público, tá? Gente, nós não temos uma cultura de avaliação. As pessoas no setor público acreditam que a avaliação do desempenho é um meio para punir, tá? E não um meio para melhorar. Então já existe esse preconceito com a avaliação. Sempre que fala de controle, as pessoas quando se sentem controladas, elas veem isso com demérito, não é? É depreciativo o controle, é depreciativa a avaliação. Então a gente já tem esse desafio a ser transposto. Fora isso, há inúmeros desafios, tá? O gestor normalmente comete alguns vícios no setor público, como o vício de complacência, de benevolência. Todo mundo é avaliado com nota positiva, as pessoas não têm um compromisso em avaliar para gerar o feedback. E as pessoas no setor público ainda acham que não podem perder pontos na avaliação. Elas não admitem serem mal avaliadas. Então presta atenção nesses elementos. Vamos falar agora dos grandes desafios inerentes à avaliação. Agora não estou falando da gestão, estou falando de quê? Da avaliação do desempenho, tá? Então, quando as pessoas envolvidas, olha as fragilidades, quando as pessoas envolvidas na avaliação do desempenho a percebem como uma situação de recompensa ou de punição pelo desempenho passado, tá? Normalmente a avaliação não foca no passado, as pessoas só enxergam aquilo como um mecanismo de benefício ou de punição, isso pode ser uma fragilidade. 2. Quando a ênfase do processo repousa mais sobre o preenchimento de formulários do que sobre a avaliação crítica e objetiva do desempenho. Gente, isso aqui é interessante, tá? Olha como é que é a minha avaliação. Eu sou servidor público desde 2004, tá? Servidor federal desde 2004, eu fui da Polícia Federal, depois fui para o TJDFT, hoje eu sou analista do MPU. Em todos os casos, eu sempre respondi a avaliação de desempenho por escala gráfica. Só beber uma água. Então, o que acontece? Essa escala gráfica, um método muito precário, tá? Simples de utilizar, mas um método super genérico. É uma ficha que eu vou lá e preencho, faço minha autoavaliação, encaminho para o gestor, sempre foi assim, né? Aí o gestor vai lá e me dá nota máxima em tudo e fica por isso mesmo, tá? As pessoas não têm um compromisso com o feedback, com a melhoria, elas simplesmente cumprem protocolos, tá? Então, isso é um problema na avaliação de desempenho. E no setor público isso é muito forte, tá? Então, a ênfase do processo repousa mais sobre o preenchimento de formulários do que sobre a própria avaliação crítica. 3. Quando as pessoas avaliadas percebem um processo como injusto ou tendencioso, a iniquidade prejudica profundamente o processo de avaliação. Por exemplo, aqui tem até, né, a ver com a teoria da equidade, né, que a gente estuda lá como teoria de motivação. Se você observa que sua contribuição para a organização está aquém do resultado da sua avaliação, você não é premiado na justa medida, ou alguém que está do seu lado, que faz a mesma coisa que você, é bem avaliado e você é mal avaliado por fazer exatamente a mesma coisa, isso pode gerar um senso de iniquidade, né? Porque existem avaliações que são absolutas e relativas. As absolutas, elas pegam parâmetros objetivos e usam como medida o único indivíduo. Só que os indivíduos entre si se comparam, aí você vê o cara que você acha que é inferior a você em termos de desempenho, ele recebe uma nota maior do chefe, isso vai gerar um senso de iniquidade, tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí. 4. Quando os comentários desfavoráveis do avaliador conduzem a uma reação negativa do avaliado. Então o que acontece? Tem isso, né? Tem pessoa que não sabe receber crítica, recebe o feedback do gestor, um feedback não muito agradável, essa pessoa já fica putinha da vida. E a gente não tem cultura do feedback no Brasil, tá? Faça uma autoanálise aí. Você realmente fala aquilo que as pessoas precisam ouvir? Você dá o feedback real? Às vezes, gente, é preciso dar um feedback duro,
mas necessário, claro, né? O que você tem que fazer, o que você tem que pensar quando você vai dar o feedback? O feedback, ele precisa ser, gente, contingencial, né? Ele tem que levar em consideração as contingências, a situação, e de preferência ele tem que ser imediato. Por quê? Se você observa que uma conduta equivocada está sendo cometida, naquele momento você tem que falar. E se uma conduta favorável, porque a gente não vai só descer o sarrafo não, né? A gente também faz avaliação para considerar aquilo que é bom. Também tem que ser reconhecido naquele momento, porque isso vai trazer um reforço positivo, tá? Naquele momento, uma situação agradável vai ser gerada e a tendência é que aquele comportamento bom se repita. Agora, se você vai dar um feedback negativo, você tem que tomar um certo cuidado, você tem que chamar a pessoa reservadamente, que isso pode trazer um certo constrangimento. Agora, o grande problema é, as pessoas não têm a cultura do feedback. Todo mundo fica com cuidadinho para falar aquilo que a pessoa precisa ouvir e todo mundo fica ofendidinho porque não quer ouvir aquilo da pessoa. Então esse é um problema, as pessoas têm que ser mais receptivas ao feedback. Inclusive, tá? Aproveita e manda um feedback aí para o curso, diz se está gostando do curso, se o professor é bacana, diz para mim também, tá? Manda um e-mail, entra no meu Instagram, nas minhas redes sociais, Renato Lacerda Prof, meu Instagram, www.renatolacerda.com.br, meu site. Entra lá no meu e-mail também, manda um recadinho, renatolacerda@gmail.com. E é isso, tá, gente? Então, feedback é bom. Eu adoro feedback, tá? É claro que às vezes a gente fica assim, né? Puxa vida, mas a pessoa pegou pesada. Vamos pegar tão pesado, mas feedback é bom para o desempenho, tá? Aliás, 4 já falei. E 5, quando a avaliação é inócua, isso quase sempre acontece no setor público, isto é, quando está baseada em fatores de avaliação que não conduzem a nada e não agregam valor a ninguém. Sabe quando você faz avaliação por avaliar, só para cumprir o protocolo, porque a lei fala para fazer? Aí você vai lá e bota um bando de critérios numa avaliação inócua, que não fala nada, não diz nada, não te reporta realmente seu desempenho. Isso é desnecessário, né, gente? A gente tem que evoluir disso. Ainda falta muito para evoluir. Porque normalmente as avaliações do setor público são, sim, inócuas, tá? Bom, essas são algumas fragilidades. Agora vamos falar de vícios da avaliação. Quando a gente fala de avaliação de desempenho, gente, a gente tem um caráter extremamente subjetivo, tá? Então a avaliação de desempenho é subjetiva. E a gente tem que atenuar essa subjetividade. Então é preciso atenuar essa subjetividade. Professor, mas o que eu faço para atenuar a subjetividade da avaliação de desempenho? Sabe o quê? Fazendo treinamento do avaliador. Não só do avaliador, mas também esclarecendo o avaliado. Criando uma cultura avaliativa, né? Gerando aquilo que a gente chama de sensibilização para essa necessidade de aprendizado, né? E da importância da avaliação. Só que vários vícios ocorrem num processo de avaliação de desempenho. Eu sou teu gestor, eu vou te avaliar. Se você tiver características parecidas com as minhas características, isso tende a ter um resultado, um reflexo positivo na tua avaliação de desempenho, né? Tem até o Robbins até fala isso no livro Comportamento Organizacional, que dentro das teorias de liderança, a gente tem lá o grupo de dentro e o grupo de fora. Quem é o grupo interno ou o grupo de dentro? É aquele que guarda características afins com o líder. Quem é o grupo de fora? Aqueles que não têm características do líder. Quem vai receber mais benefício? Quem vai ser melhor avaliado? O grupo de dentro, tá? Então isso é muito subjetivo, né? Essa avaliação de desempenho, ela gera uma certa margem de subjetividade que você não deixa de ser você não deixa de adotar seu pensamento que você já adotou ao longo da vida, seu caráter histórico, suas preferências pessoais. Claro que isso vai nortear a noção aí de avaliação, tá? Então vamos avançar aqui nos nossos vícios, tá? Olha um vício que a gente pode ter: subjetivismo. Possibilidade de atribuir ao avaliado qualidades e defeitos que são próprios do avaliador e não do avaliado. Olha as consequências que isso pode gerar: desenvolver simpatias e antipatias sem uma razão objetiva. Simplesmente estabelece essa relação. Na verdade, aqui você faz o quê, gente? Uma projeção de si no outro. É isso que você faz aqui. Tá? Você coloca características que são suas e são esperadas na sua personalidade
na do cara. Aí você só vai avaliar bem quem parece contigo. Isso é problema, tá? Olha o vício de unilateralidade. Valorizar aspectos que o avaliador considera importantes, como características pessoais, mas que necessariamente não são fundamentais para o bom exercício da atividade. Consequência, gostar de quem organiza o seu ambiente de trabalho de forma semelhante a ele, ao avaliador. Isso é unilateralidade, ok? Erro de tendência central. Esse erro de tendência central, gente, é quando o cara fica em cima do muro. Sabe, normalmente ocorre em escala gráfica de 5 elementos. Aí você tem lá 5, né? Aí você bota no meio. Você não bota nem 1 e nem 5. Você coloca o quê? 3. Que você não está nem muito ruim, nem muito, né, bom. Você fica ali no meio termo. Isso é um erro de tendência central. Ou seja, não assumir valores extremos por medo de prejudicar os fracos e assumir responsabilidades por considerar alguns excelentes. Consequência, para não haver comprometimento, ninguém é mau, ninguém é ótimo, todos são bons, tá? Esse é o erro de tendência central. Agora vamos falar do efeito halo, que é de longe o mais cobrado, em especial pelo CESP, tá? O CESP já cobrou inúmeras vezes essa bosta de efeito halo, tá? Significa a contaminação de julgamentos, quer de um julgamento geral que afete a característica em si, quer pela contaminação de um prognosticador sobre o outro. Consequências, determinar a mesma classificação ou pontuação em todas as características avaliadas. Isso aqui é muito frequente no método das escalas gráficas, tá? O que é isso, gente? É assim, vou contar um caso que aconteceu comigo. Lá no MPT eu tenho um chefe muito bacana, né? Muito bacana com as pessoas e tal. E eu fui fazer minha autoavaliação e submeter a ele para que ele validasse minha autoavaliação. Fizesse a dele e depois fizesse, né, a média da minha e da dele. Aí o que acontece? Tinha lá um ponto que chamava assiduidade. E tinha um ponto que também chamava pontualidade na minha avaliação. Eu não me dei a nota máxima, nem em assiduidade, nem em pontualidade. Assiduidade, gente, porque às vezes o rojão pega para mim, trabalho bastante dentro e fora do Ministério Público, às vezes eu estou muito cansado e lá a gente tem banco de horas. Aí eu falto, né, aviso, comunico antes, claro, que você não pode deixar de comunicar, e aí eu falto e depois cumpro aquela carga horária, integralizo aquela carga horária em um momento oportuno. Então eu posso dizer que eu sou assíduo, que eu vou sempre? Não. Então me deu uma nota 7, ainda que eu justifique, eu não sou assíduo 100%. Deu uma nota 7 de 10. Aí teve a pontualidade. Bom, eu dou aula, como eu já estou falando para vocês. Às vezes eu saio do cursinho presencial que eu dou aula meio-dia, aliás, meio-dia não, 11h45, e eu tenho que estar meio-dia no MPT, no Ministério Público. Só que o que acontece? Às vezes eu pego o trânsito, às vezes, né, um aluno fica no fim da aula e fica tirando dúvida até meio-dia, e aí a gente não consegue ser grosseiro e simplesmente cortar ali, né, e aí eu vou e acabo me atrasando um pouquinho. Claro que eu fico depois do horário, né, assim, eu tento compensar à medida do possível, mas eu não sou assíduo e nem sou pontual 100%. Então não me dei uma nota máxima, acho que é mais do que justo, dei 7, né, e aí ele falou assim, vem cá, Renata, o que foi? Pô, olha aqui, ó, tu tá errado aqui, tu não viu não que você respondeu aqui? Eu falei, não, é 7 mesmo. Ele, pô, mas tu é responsável, né? Tu tem capacidade de iniciativa. Eu falei, sim, mas esses são outros fatores de avaliação nos quais eu me atribuí nota 10. Nestes outros eu não vou colocar 10 porque eu não tenho a completude da nota. Aí ele falou assim, então tá, me deu 10 em tudo, tirou a média, ainda fiquei com a nota alta. O que ele fez? Ele fez uma generalização. Por eu ser bom em outros aspectos, ele foi dando a mesma nota de cabo a rabo, que é o efeito halo, tá bom? Ou halo effect, se você preferir em inglês, que aí você tem o equivalente de quando uma nota é negativa e contamina as outras, que é o efeito horn, que é chifre em inglês, nunca caiu, tá? Mas é uma generalização. O que isso acontece? Você generaliza as notas, um critério afeta o outro, você sai dando a nota igual de cabo a rabo, sem questionar muito, ok? Isso é efeito halo, sempre cai. Tem ainda o erro de falta de memória. O que é isso, gente? Isso também é chamado de erro de recência, recenticidade ou recência, tá? O que é isso? Preocupa-se apenas com os últimos acontecimentos, esquecendo-se de fatos significativos que podem ter acontecido no período a ser avaliado. Consequência, avaliar pelos últimos acontecimentos bons ou ruins. Tipo assim, ó, gente, você acabou de fazer uma merda.
Você foi bom o tempo inteiro, mas você acabou de fazer uma merda. Teu gestor só vai se focar na merda que você acabou de fazer. Esquece tudo de bom que você fez, entendeu? Isso é erro de recência, tá? Há outros erros também bem interessantes, tipo erro de complacência, quando o cara é extremamente bonzinho, tá? Erro de severidade, quando o cara pega muito pesado na avaliação. Então, existem alguns erros associados, mas esses são os principais, tá? Os que mais são cobrados aí, tá? Vocês guardarem para a prova. Agora eu quero que vocês fiquem ligados nisso. Isso daqui parece que não é muito óbvio e, portanto, quando cai as pessoas erram, tá? Então, existem erros e atitudes do avaliador, conscientes e inconscientes, que podem afetar a consistência da avaliação. Nas atitudes conscientes, o avaliador, sob qualquer pretexto, vicia um resultado. Então, você tem assim, ó, você pensa no avaliador e nos erros de avaliação, tá? Opa, estou escrevendo aqui, meu Deus. Erros de avaliação. Tem erros, oh meu senhor, tem erros, gente, que o avaliador comete que são conscientes. Ele vicia o processo de forma deliberada. Só que tem erros que são inconscientes, tá? E aí o que acontece? No erro consciente, são atitudes... O gestor, ele vicia o resultado premeditando atender interesses em jogo ou buscar ajudar ou ainda tentar prejudicar o avaliado. São atitudes inconscientes, aquela que o avaliador toma as mesmas atitudes anteriores, porém, sem intenção premeditada, dolosa de provocar alteração no resultado original. O que são erros conscientes? Olha só. Erros conscientes e erros inconscientes, para a gente fechar esse bloco, tá? Então, são erros conscientes. Supervalorização de qualidades. Então, supervalorização de qualidades. Olha o que mais que ele coloca. Julgamento sob impressão de uma qualidade, tá? Sob uma qualidade. Além disso, olha só. Avaliação baseada somente em fatos mais recentes, que é o erro de recência, né? Recência ou recenticidade, ok? Avaliação que leva em conta características extra-cargo, ou seja, você está avaliando algo que nem está no cargo. Isso é consciente, segundo a literatura, tá? Agora, são erros inconscientes. A literatura só aponta 2, tá, gente? Quem fala isso é o Marras. O Marras que fala isso, tem na bibliografia dele, tá? De erros conscientes e inconscientes, isso já caiu. O efeito halo é, segundo ele, inconsciente e o tendência central também é inconsciente. Ah, não concordo, problema seu. Ah, professor, você é tão grosso. Sou mesmo. Não concorda? Não. Mas marca, porque assim vai cair na tua prova e o autor disse. Você não escreveu o livro ainda, quem escreveu foi o Marras, e o Marras falou que efeito halo e tendência central são os 2 erros inconscientes em avaliação de desempenho. Com isso eu fecho esse bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais avaliação de desempenho. Até mais.